E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar nossa quinta aula sobre mudança de estado, beleza? Então, mudança de estado, basicamente a gente observa quando a gente varia de estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso, mas o que isso causa muitas vezes? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, deixar umas perguntas em aberto no início da aula, e com o decorrer a gente vai conseguir responder. Mas são perguntas teoricamente simples que a gente às vezes dificuldade para responder. Como, é possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? É possível? Existe alguma diferença entre vapor e gás? Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, ou nem sabe qual é a diferença entre vapor e gás, porque são palavras que comuns e a gente utiliza de maneira muitas vezes errada, então nessa aula a gente vai aprender a diferença entre eles. Por que conseguimos cozinhar alimentos mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? Se eu utilizo a panela de pressão, por que eu consigo fazer o meu alimento em menos tempo do que uma panela normal? A panela de pressão a gente utiliza muito para quem cozinha ou quem está começando a cozinhar. Então, aí a gente percebe que os alimentos ficam preparados mais rapidamente com ela. Mas por quê? Porque nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus Celsius. Ou seja, a altas temperaturas ela ferve a uma temperatura diferente ou menor de 100 graus Celsius. Por que isso acontece? Então, deixando essas perguntas em aberto que vão ser respondidas no decorrer da aula. Antes disso, a gente vai falar de organização molecular. Então, o estado da matéria ou fases da matéria são a diferença de formas e de como uma substância pode se apresentar no espaço. Ou seja, uma substância pode apresentar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Os três estados que nós vamos ver e vamos falar mais detalhadamente no decorrer. Primeiro, estado sólido. As forças de coesão, ou seja, aquelas de atração, são maiores do que a de repulsão. Ou seja, se a gente for ver aqui na imagem do sólido, as partículas estão unidas, as moléculas muito próximas. E as forças de coesão são muito fortes, que fazem elas ficarem unidas, certo? Eles apresentam um retículo cristalino, uma forma geométrica, essa forma aqui. As moléculas sem mobilidade, vocês podem ver, elas estão bem juntinhas. E apesar de elas terem um pouquinho de mobilidade, não muita, então elas não conseguem se separar. Elas vibram em torno de posições praticamente fixas, ou seja, aqui a gente tem um exemplo dessa estrutura, mas se você for ver, a bola de bilhar aqui também é um sólido, ela tem forma própria, ela não tem mobilidade, as moléculas dentro, ou um cubo de gelo, a mesma coisa. Então elas apresentam um volume constante, são muito pouco compressíveis, para comprimir elas, pouca energia térmica, porque elas são unidas, então não tem como ter uma velocidade entre elas para ter a energia. A água pura congela a temperatura de 0 graus Celsius ao nível do mar. E basicamente em água a gente encontra o estado sólido no gelo, no granizo, na geada ou na neve. Mas também em outros estados, que nem como mostrei aqui, uma bola de bilhar ou etc. Qualquer objeto sólido vale essas características. Beleza? No estado líquido, a gente pode observar o quê? As forças de coesão e de repulsão se igualam. Aqui é uma foto do líquido. Se vocês forem ver a estrutura do líquido, se vocês forem ver, as moléculas estão um pouco mais distantes do que as do sólido. Elas não apresentam retículo cristalino, a forma geométrica não é consistente. Se vocês forem ver, não é tão consistente, é meio desorganizada. As moléculas com maior mobilidade, elas têm maior mobilidade do que os sólidos. Vibram com mais intensidade e movimentam-se mais livremente. Elas têm um volume constante, que nem o volume, se eu colocar elas no recipiente, vai ter o volume do recipiente, ou etc. O líquido pode ser comprimidos, os líquidos podem ser comprimidos, os sólidos já não. Eles têm pouca energia térmica, ainda que as partículas elas estejam em uma mobilidade, elas ainda têm pouca energia, essa energia é maior que a dos sólidos, mas é menor do que a do estado gasoso. A água corre no estado líquido entre 1 grau Celsius e 99 graus Celsius. Quando observamos a água, isso é uma coisa muito importante, se vocês observarem essa imagem aqui. Às vezes a gente vê um lago e insetos em cima, mas por que isso acontece? Quando observamos a água parada, podemos notar que a superfície dela
parece estar coberta de uma película, oferecendo uma resistência. Então, a água ela tem uma tensão superficial. E, às vezes, alguns objetos ou animais conseguem com que ficar em cima dessa película, ou seja, ter essa tensão superficial, e fazem com que eles, vamos dizer, flutuem ou fiquem por cima da água e não afundem, certo? No estado gasoso, a gente observa que as forças de repulsão maiores do que as de coesão, ou seja, as moléculas estão mais distantes. É o estado onde as moléculas estão mais distantes. A forma não é consistente, que nem a gente observa aqui, as moléculas estão separadas livremente. Há grandes possibilidades, moléculas com total mobilidade, movimentos desordenados. Então, se a gente colocar aqui num quadrado ou num recipiente um gás, ou dois tipos de gás, as moléculas elas vão se movimentar livremente em movimentos aleatórios. Então, elas têm uma grande expansibilidade. Uma grande compressibilidade, eu posso comprimir o ar. O volume não é consistente, se vocês forem ver ele, como as moléculas estão desordenadas, e apesar de ele ocupar o volume do recipiente, quando nós tiramos ele e colocamos no recipiente maior, ele vai ocupar também outro recipiente maior. As partículas movimentam com grande velocidade, de forma desordenada, e há muita energia térmica, já que tem uma grande velocidade de movimento das partículas. Isso causa um aumento da energia térmica. A água está condensada na forma de nuvens ou vapor. Então, um exemplo de quando a gente for ver do estado gasoso é as nuvens ou o vapor da água. A gente for ver aqui nessa imagem aqui, num lago e o vapor da água saindo aqui do lago. Agora vamos falar de mudança de estado, que é o assunto da nossa aula. A influência de fatores externos como pressão e temperatura fazem a matéria se apresentar ora em um estado, ora em outro. Então, mais para frente, no decorrer dos slides da nossa aula, a gente vai ver como a pressão e a temperatura elas têm influência sobre a variação dos estados. Acompanha comigo. Quando eu tenho uma substância em estado sólido e eu passo ela para o estado líquido, o nome desse processo chama-se fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, o nome desse processo chama-se vaporização. O estado gasoso para o estado líquido denomina-se condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Basicamente, a gente vê uma analogia de nomes, né? Vaporização ou vapor, solidificação, sólido. E se eu quero de uma substância passar ela do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, do gasoso para o sólido, denomina-se um processo de sublimação. Aqui eu coloquei duas setas. Reparem que se eu estou passando do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso, isso é um processo endotérmico, ou seja, é um processo que vai absorver calor, vai absorver energia térmica nesse processo, ok? E o processo inverso, do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, chama-se um processo exotérmico, ou seja, vai ocorrer uma liberação de calor ou uma liberação de energia. Certo? Guardem que um processo na forma direta, que a gente fala, do sólido para o líquido para o gasoso, processo endotérmico. Ao contrário, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, processo exotérmico, vai liberar energia ou calor. Vamos ver detalhadamente cada processo. O processo de fusão. Mudança do estado sólido para o estado líquido da água ou de qualquer outra substância, provocado pelo aquecimento. A gente tem o ponto de fusão, que é o PF. A temperatura ambiente é de nosso ponto de fusão da água. A gente coloca a água como substância padrão. Então, a água, o ponto de fusão é a 0 graus Celsius. A temperatura não aumenta enquanto acontece a fusão. Então, um ponto muito importante, quando esses processos de fusão, ou de vaporização, ou de solidificação, etc., a temperatura ela não vai variar durante esse processo. Vamos observar aqui o gráfico. Vendo aqui, aqui nesse estado, a gente tem o sólido, que ele está numa temperatura menor. Vamos colocar uma temperatura aqui numa substância qualquer, correto? Então, ele está numa temperatura, está subindo, aquecendo, atingiu uma determinada temperatura. Essa temperatura é chamada a temperatura de fusão, ou seja, o ponto de fusão.
E a partir desse ponto, a substância vai ser sólido mais líquido, até transformar totalmente líquido. Porém, nesse período, a temperatura ela vai se manter constante. Nesse período, a gente tem o chamado calor latente. Então, aqui, como é um processo de fusão, vai ter o calor latente de fusão, certo? Por que eu coloquei esses dois gráficos aqui? Porque nós temos dois tipos de fusão, a fusão franca e a pastosa. Qual a diferença entre elas? Na fusão franca, toda substância sobre fusão a uma dada temperatura. Ou seja, quando eu coloquei a minha substância, toda a minha substância, quando ela entra no processo de fusão, ela vai estar nesse processo e ela vai ser transformada com o passar do tempo do sólido para o líquido. Toda a minha substância, ok? Na fusão pastosa, a substância amorfa vai amolecendo gradativamente em uma determinada temperatura. Se vocês forem ver, o gráfico ele não segue uma temperatura reta. Bem que é uma reta, ele não fica em uma determinada temperatura. A substância ela vai amolecendo com o decorrer do tempo e ela vai chegar a um ponto, numa temperatura maior, de onde começou a temperatura de fusão, e assim, a partir desse ponto, ela vai ficar totalmente líquido. Porém, esse processo é gradativamente, aos poucos ela vai se amolecendo. Okay? Então, lembre-se da diferença entre as duas. Falando agora do processo de solidificação, é a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, é o inverso do que a gente acabou de ver, através do resfriamento. Também temos o ponto de solidificação, que é o PS, a temperatura da água passa do estado líquido a 0 graus Celsius. Então, a mesma temperatura que ela passou do estado sólido para o estado líquido, quando eu vou passar do líquido para o sólido, também vai ser essa temperatura. A gente vai observar os dois gráficos, que a gente tem uma temperatura onde tem um líquido, o processo de solidificação onde tem a temperatura constante, e aí ela transformou em sólido, certo? Ou esse outro gráfico aqui que dá para observar melhor, aqui também temos o líquido, aqui o líquido mais o sólido, uma temperatura constante. Lembre-se, quando tem a linha reta, ou seja, a linha horizontal, aqui tem uma temperatura constante, aqui temos o calor latente. Esses outros temos o calor específico, correto? A temperatura de solidificação vai ficar sendo igual à temperatura de fusão. Agora que já vimos o processo de fusão e solidificação, vamos ver o processo de sobrefusão. O processo de sobrefusão é um fenômeno que consiste em uma substância encontrar-se no estado líquido, uma temperatura abaixo da temperatura de solidificação. Ou seja, a substância que a gente está em análise, ela passa da temperatura de solidificação, ou seja, do processo onde ela deveria estar se transformando do líquido para o sólido, porém ela continua líquido. Vamos observar o gráfico aqui para entender um entendimento melhor. Então, vamos lá. Ao atingir a temperatura B, o líquido ele não se solidifica, chegando em C no estado de sobrefusão. Isso é, ele permanece no estado líquido abaixo da temperatura de solidificação. Ao se romper a metaestabilidade, isso acontece com agitação ou introdução de um cristal, ou seja, como que a gente rompe esse estado de sobrefusão? Basta a gente agitar o líquido ou a gente colocar nele um cristal pequeno da mesma substância, certo? Então, a temperatura do líquido se eleva rapidamente. Se vocês observarem, no mesmo tempo que se eu colocar alguma coisa, ou um vital, ou um pequeno objeto da mesma substância aqui, quase que imediatamente, é uma reta verticalmente para cima, C para D, que ele transforma do estado líquido para o estado sólido, solidificando. Em seguida, a temperatura fica constante, que corresponde a esse espaço de D até E, certo? Então, com quem o corpo troca calor para se aquecer do trecho CD, desse trecho, do trecho DE. Então, como que ocorre isso daqui? Se ele troca de calor ou como isso é possível? Então, vamos lá. Esse sistema é um sistema autossuficiente, pois no momento em que a metaestabilidade é rompida, parte da substância solidifica quase instantaneamente, liberando uma certa quantidade de energia
é utilizada por toda a massa para se aquecer da temperatura de sobrefusão, a temperatura de solidificação. Então, esse processo é quase que imediato e toda a massa que a gente tem na substância nessa temperatura é convertida rapidamente para o sólido, do líquido para o sólido. Então, a quantidade liberada da solidificação parcial é basicamente o Q, que é o calor, a quantidade de calor, absorvido no aquecimento total. Isso é um sistema autossuficiente. Vale lembrar que quanto mais baixa a temperatura de solidificação estiver um corpo de sobrefusão, ou seja, quanto menor o corpo for atingir uma temperatura menor do que a de solidificação, maior será a quantidade de massa que deverá solidificar instantaneamente para liberar energia para o aquecimento geral. Então, o que a gente observa? Vamos supor que esse gráfico continuasse aqui. Tem uma massa maior do que nesse ponto para ocorrer esse processo de solidificação instantaneamente. Certo? Então, esse é o processo de sobrefusão. O processo de vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso por aquecimento. Temos o ponto de ebulição. Em relação à água, a temperatura nesse estado da água é a 100 graus Celsius. E a temperatura não aumenta enquanto há esse processo de vaporização. Observando no gráfico, nós temos o líquido. Quando atingimos a temperatura de vaporização, a temperatura fica constante, ou seja, aqui nós temos líquido mais o gás, e a partir de um ponto, temos só substância no estado gasoso. Voltando um pouco lá na vaporização, no processo de vaporização, nós temos 3 subdivisões. Vaporização, a gente tem a evaporação, nós temos a ebulição, e nós temos a calefação. Esses 3 processos são também denominados que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, porém eles têm uma diferença. Então vamos começar. A evaporação ocorre quando a vaporização ocorre a temperatura ambiente, de forma mais lenta, sem aparecimento de bolhas ou agitação do líquido. Então, a gente observa esse fenômeno no varal. Por que no varal a gente deixa a roupa e a roupa não precisa atingir a temperatura de 100 graus Celsius para a água evaporar, ou seja, a água não precisa atingir essa temperatura? Porque esse processo chama-se evaporação. É um aquecimento de uma forma mais lenta, a temperatura ambiente, sem o aparecimento de bolhas ou agitação do líquido. Certo? Ebulição. Quando a vaporização ocorre de uma forma mais rápida. Então, diferente da evaporação, a ebulição é uma maneira mais rápida. Ela é bem perceptível, pois ocorre em toda a extensão do líquido, com agitação e formação de bolhas. Quando a gente coloca na nossa panela, tá vendo? Uma panela com água quente, colocamos no fogão, ocorre o aparecimento de bolhas e uma agitação. Quando ocorre de uma forma mais rápida, aqui sim está uma temperatura de 100 graus Celsius ou para mais, e o que vai acontecer? É o processo de ebulição, ou seja, a passagem do líquido para o estado gasoso de uma maneira mais rápida. E por fim, temos o processo de calefação. Quando a vaporização ocorre de forma muito rápida, mais rápida ainda que a ebulição. Quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente, vemos as gotas pulando e passando rapidamente do estado de vapor. A gente vê aqui quando a gente joga o líquido em uma superfície muito quente, quase de imediato, ele já transforma do estado de vapor. Isso chama-se de processo de calefação. Então, a evaporação de forma mais lenta e não muito perceptível. A ebulição é rápida, porém imperceptível, e ocorre a formação de bolhas. A calefação é de forma muito rápida, quase instantaneamente, quando a gente joga um líquido em uma superfície muito quente e ele se transforma-se quase de imediato do estado líquido para o estado de vapor. Ok? O processo de condensação ou liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, através de um resfriamento. Também a temperatura não diminui quando ocorre esse fenômeno. Então, a condensação nada mais é do que a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Onde atinge o ponto de temperatura de condensação,
a temperatura fica constante e a gente observa onde tem os pontos de gás mais líquido, até atingir um certo ponto onde só tem o líquido. Uma pergunta muito importante é que a gente observa esse fenômeno muito no nosso cotidiano. Por que as pequenas gotas de água se formam? O vapor de água que existe no ar entra em contato com uma superfície fria e se condensa, isso é, passa do estado líquido. Geralmente a gente observa essa formação dessas gotas de água no box do banheiro ou do tipo quando a gente tem vapor de água que sai quando toma banho quente e esse vapor entra em contato com a parede ou o box do nosso ou a janela do nosso banheiro e esse contato com uma superfície mais fria faz com que esse vapor se condense, ou seja, passou do estado gasoso para o estado líquido. Isso às vezes forma aquelas gotículas de água que a gente vê, certo? Aqui eu coloquei um gráfico final que a gente obtém. Muitos exercícios eles apresentam esse gráfico, então é muito importante a gente fixar isso em mente. E esse gráfico equivale para a água, mas não só para a água, para outras substâncias. Pode ser que ele seja deslocado, mas ele tem a mesma função. Então vamos lá. Aqui a substância está no estado sólido. A fórmula que a gente obtém aqui é do Quimacete, né? Aqui nós temos o calor específico, certo? E a substância está variando a temperatura, isso em ΔT, e ela só está em um estado sólido. Quando ela passa desse estado sólido para o estado líquido, esse início, aqui a gente observa o início da fusão, onde tem uma substância em estado sólido mais o líquido. Aqui temos o calor latente, que a gente forma do Quimala. Se vocês for verem, coloquei numa tabelinha aqui, cada substância ela tem o seu calor latente diferente, ou de fusão, solidificação, ou vaporização, ou liquefação. Esses valores aqui se equivalem à água. Porém, não precisam gravar. Só coloquei porque achei a tabela pronta. Só coloquei para vocês forem ver a notação. Reparem que cada processo, ou de fusão aqui, ou aqui de vaporização, ou ao contrário, a liquefação e a solidificação, eles têm um calor latente, esse LF aqui, diferente e uma nomenclatura diferente. Na fusão é LF, na solidificação LS, na vaporização LF, na liquefação LL. Então, a gente tem às vezes o exercício, como vocês podem ver, um ponto muito importante de ressaltar às vezes o exercício pede para a gente calcular a quantidade de calor no processo de fusão, certo? Nesse processo aqui. Porém, ele não me dá isso. Ele me dá o calor latente de solidificação. Porém, vocês podem notar que como essa aqui é só para água, mas equivale para outros exemplos também. Podem ver que um é negativo do outro, correto? Então, o exercício às vezes pode não dar o calor latente de uma determinada mudança de estado que a gente queira. A gente pode relacionar. Um processo de fusão e solidificação ocorre na mesma temperatura, o de vaporização ou liquefação também ocorre na mesma temperatura, então a gente pode relacionar esses dois. Ok? Então, sugiro vocês fazerem um desenho desse gráfico, é muito importante, essas as anotações, tanto esse gráfico na forma direta, ou também fazer na forma inversa. Ok? Então, como eu falei para vocês, a gente viu aquele esqueminha lá no começo dos slides, vamos ver agora fatores que influenciam nessas mudanças de estado. Primeiramente, aqui nós temos a influência da pressão. Esse diagrama de fases aqui, vemos que a temperatura de ebulição de um líquido depende da pressão exercida sobre ele, correto? Então, o que a gente pode observar? Aqui embaixo é um gráfico de temperatura, e aqui de pressão. Quanto maior a temperatura vai aumentando, quanto maior for a pressão. Podem ver? A linha vermelha, ó, a temperatura está aumentando e a pressão, consequentemente, também está aumentando. Ou seja, aqui, ó,
Temos um líquido, ele tem um recipiente com uma quantidade de gás aqui. Em cima desse recipiente tem um outro recipiente que está fazendo uma determinada pressão sobre esse gás que está aqui dentro, ou um líquido, etc. Ele vai ter uma temperatura T. Como vamos supor, eu tripliquei meu pezinho que eu tinha sobre o meu recipiente, vocês podem ver até a corzinha aqui de azul foi para vermelho, mostra que a movimentação das partículas fica mais rápida, ou seja, consequentemente vai ter uma temperatura uma temperatura maior, porque eu tenho uma agitação das moléculas, isso faz com que a temperatura seja maior. Como vocês podem ver aqui na legenda, a temperatura de T fica para 3T, porque coloquei 3 vezes a minha pressão inicial, certo? Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a minha pressão, maior vai ser a minha temperatura. No caso aqui, eu coloquei de ebulição, porque esse fator de pressão se relaciona diretamente ao meu processo de ebulição, ou seja, a passagem do líquido para o gasoso. Porém, também a influência da pressão equivale para outros processos. Ok? Agora, a influência da altitude. Eu coloquei uma imagem de uma montanha com as devidas temperaturas. Se vocês forem ver, quanto a gente vai aumentando, quanto maior for a altitude, a temperatura vai diminuindo, certo? Então, basicamente é isso. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. E vice-versa. Isso responde àquela pergunta do início da aula. Por que quando eu estou em lugares mais altos ou lá em cima da montanha, eu consigo ferver a água mais rápido? Por quê? Quanto maior eu tiver uma altitude maior, menor vai ser a minha temperatura de ebulição. Como temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o estado gasoso, então a água vai ferver em menos tempo. Eu coloquei aqui. A água, em particular, ferve a 100 graus Celsius, no nível do mar, onde a pressão é de 1 atm, ou seja, 1 atmosférica. Em maiores altitudes, a ebulição da água ocorre em temperatura mais baixa, porque a pressão atmosférica é menor. Então, se a pressão lá vai ser menor, com a pressão é diretamente relacionada à temperatura, então com a pressão menor eu vou ter uma temperatura bem menor. Aqui eu coloquei só algumas observações sobre o processo de condensação. A gente pode observar. Nem aqui no orvalho. Às vezes, quando está frio, logo de manhã vemos algumas folhas, flores, carros ou objetos de vidro que estavam ao ar livre durante a noite, eles ficam cobertos de gotas de água, sem que tenha chovido. É o processo de condensação, a mesma explicação do que acontece quando a gente está no banheiro. A água estava a uma temperatura, encontrou uma superfície com uma temperatura menor e formou essas gotículas de água. A geada. Se a temperatura estiver muito baixa, a água pode congelar sobre superfícies frias, formando essa camada de gelo que a gente observa aqui. Então, se tiver uma temperatura muito baixa, a água pode congelar nessas determinadas superfícies. Eu coloquei aqui que muito disso pode ocorrer prejuízos às plantas ou a frutos ou folhas que sofram desse fenômeno que é a geada. Outros fenômenos muito importantes também que se relacionam é a neve e o granizo. A neve, que é um fenômeno meteorológico que acontece quando as nuvens se encontram a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Deste modo, o vapor de água se condensa e depois forma cristais de gelo que apresentam-se de diversas formas, formando a neve e as camadas como nessa figura ao lado. E o granizo, que às vezes a gente fala chuva de granizo, que também é um fenômeno característico pela precipitação da água ou queda da água no estado sólido das nuvens, com partículas transparentes ou translúcidas, denominadas granizo. Certo? Outro processo importante que é a sublimação, que é o processo onde a substância ela passa do estado gasoso
para o estado sólido ou vice-versa, do estado sólido para o estado gasoso. Também apresenta um ponto de sublimação, que é o TSB. A temperatura da água pura passa do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, como eu já falei. Neste ponto, a pressão de vapor dessa substância se iguala à pressão externa. Então, o ponto de sublimação, para ocorrer a passagem direta, sem o líquido, a pressão de vapor dessa substância tem que ser igual à pressão de vapor externa. Nessa imagem aqui, eu coloquei um exemplo do gelo seco. Então, o gelo seco popularmente falando, é um nome mais popular para o dióxido de carbono, que é, na verdade, o CO2. A solidificação ao ser resfriado a uma temperatura inferior a menos 78 graus Celsius. Ao ser acrescido da pressão atmosférica, torna-se imediatamente gás de CO2, sem passar pelo estado líquido. Então, um exemplo de substância que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido ou vice-versa é o gelo seco. Ok? Como nós estávamos falando de fenômenos que acontecem no ar ou na atmosfera, agora vamos falar sobre a umidade relativa do ar. Vamos lá. Cortei essa imagem da apostila porque eu achei muito didática. Então, vamos tentar entender. O ar seco é composto basicamente de nitrogênio e oxigênio, que são os elementos que têm mais porcentagem na nossa atmosfera, que é o nitrogênio e o oxigênio. Entretanto, o ar atmosférico é uma mistura desse ar seco, nitrogênio e oxigênio, e vapor de água. Okay? Quando esse ar atmosférico está saturado de vapor da água, um equilíbrio dinâmico entre a condensação e a vaporização, o vapor exerce pressão de saturação. Então, é uma relação simples. Se eu tenho o ar atmosférico que está saturado de vapor de água, o vapor vai exercer uma pressão de saturação. Por outro lado, quando o ambiente não está saturado, o vapor vai exercer uma pressão parcial, menor que a de saturação. Essa umidade relativa do ar é a relação entre essas duas pressões. É a relação entre a pressão parcial de vapor de água da mistura e a pressão de saturação. Então, a umidade relativa do ar pode ser escrita por essa forma. Como o ar atmosférico, que é o nitrogênio, oxigênio mais vapor d'água, se encontra a uma pressão suficientemente baixa, sua umidade relativa, o R, pode ser definida uma relação entre as densidades. A densidade de vapor de água de uma mistura e a de vapor saturado. Então, da mesma forma que eu posso relacionar as pressões, eu vou relacionar as densidades. Então, eu posso escrever a umidade relativa do ar como a pressão parcial sobre a pressão de saturação ou a densidade parcial sobre a densidade de saturação. Ok? Então, basicamente, só precisa saber essas duas fórmulas, essas duas relações. Quando o ambiente está saturado de vapor de água, ele vai exercer uma pressão de saturação. Se ele não estiver saturado, é pressão parcial. Eu posso relacionar, como tem uma pressão muito baixa, a temperatura ambiente, eu posso relacionar essas formas da pressão com a forma da densidade. Certo? O diagrama de fase. Aquele diagrama que a gente viu que sobe, fica reto, sobe, fica reto. Temos esse diagrama de fases, onde a gente, muitos exercícios, eles apresentam esse diagrama e não o outro. Então, vamos tentar entender como funciona esse diagrama. É um mapa de pressão e temperatura que indica os estados físicos em que uma substância pura pode se apresentar, suas possíveis mudanças de estado físico. Se a gente for ver, é um gráfico de temperatura por pressão, onde consiste os 4 estados: o estado sólido, o líquido, o vapor e o gás, que a gente vai ver agora a diferença entre eles. O diagrama de fase é composto por 3 curvas, que nem temos a curva 1, a 2 e a 3, com estados físicos diferentes. Então, vamos analisar cada um. Vamos lá, com calma. Curva 1, essa curva aqui, é a curva de fusão ou a de solidificação. É a fronteira entre o estado sólido e
o estado líquido. Tá vendo que ela divide o estado sólido e o estado líquido? Ou seja, sobre essa curva, as substâncias coexistem naqueles estados físicos sobre fusão ou solidificação. Fusão na passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, na curva 1, as substâncias estão no processo de fusão ou de solidificação, ao contrário, do estado líquido para o estado sólido. Na curva 2, é a curva de vaporização ou de condensação, é a fronteira entre o líquido e o vapor. Ou seja, sobre essas curvas, as substâncias coexistem nos estados físicos de vaporização ou condensação. Ou seja, é o processo da transformação do estado líquido para o vapor ou do vapor para o estado líquido. E a curva 3 é a curva de sublimação ou de ressublimação. É a fronteira entre o estado de vapor sólido, ou seja, a passagem do sólido para o vapor, de sublimação, ou do vapor para o sólido. Como eu falei, ressublimação, por quê? Ou seja, essas curvas, as substâncias coexistem nos estados físicos, sofrendo sublimação, que é a passagem do estado sólido, vapor para sólido, ou ressublimação, que na verdade é a sublimação inversa. Então, sublimação a gente entende como a passagem do processo sólido para vapor. Também a gente pode chamar o processo de passagem do vapor para o sólido como ressublimação, mas pode ser sublimação também. Os dois são considerados. Okay? Próximo exercício de ressublimação, entende-se que é a sublimação normal que conhecer. Nesse gráfico aqui também aparecem dois pontos, esse PT e o PC. O PT é o ponto triplo, que indica os valores de pressão e temperatura nos quais as substâncias coexistem nos três estados. Lembra no início da aula que eu falei? A substância pode apresentar em estados diferentes? Sim. Neste ponto, as substâncias coexistem nos três estados, ou seja, sólido, líquido e vapor. É um ponto que as três curvas elas se interceptam. Se vocês forem ver, é o ponto em comum das três curvas, onde a substância ela está nos estados físicos sólido, líquido e vapor. Correto? E o ponto crítico. O ponto crítico indica o limite que determina se a substância é um vapor ou um gás. Ela mostra a temperatura crítica a partir do qual a substância passa a ser gás. Então, presta atenção agora, é uma diferença importante entre vapor e gás, basicamente é o seguinte: quando essa substância ela passa do ponto crítico, dessa ponto de pressão crítico e da temperatura crítica, essa substância passa a ser um gás. Quando ela é menor que esse ponto crítico, a substância ela fica sendo como um vapor. Correto? Então, basicamente essa é a diferença. Mas aqui eu coloquei mais detalhado. Qual a diferença entre vapor e gás? Lá eu coloquei a diferença onde passa do ponto crítico, passando do ponto crítico, gás. Aqui nós temos outras diferenças. O vapor, estado físico, que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesses estados a partir da variação de pressão e temperatura. É o que eu estava falando. Abaixo da temperatura crítica, o vapor é um estado que a gente pode, tendo variação de pressão, temperatura, tendo influência da pressão ou da altitude, eu posso variar o vapor, transformando ele para sólido ou para líquido. Aqui o exemplo eu colocamos água para ferver em uma chaleira, obtemos água no estado de vapor. Aqui, o gás. O gás é um estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação de temperatura. Então, se eu variar a temperatura, eu não altero o meu estado físico do meu gás. Para que haja mudanças no estado físico do meu gás, é necessário que varie a sua pressão. Então, se eu variar somente a temperatura, como ocorre lá no diagrama que a gente viu, de fases, eu não vou variar o estado físico. Para eu ter o meu gás, eu tenho que variar a pressão. Por isso que lá eu coloquei a pressão crítica é o ponto que divide exatamente quando a substância é vapor ou gás. Passou dessa pressão crítica, a substância torna-se um gás. O exemplo aqui é o gás de cozinha, esse
JLP, que é o gás liquefeito de petróleo. E a gente encontra nos botijões de gás, geralmente. Porém, esses botijões eles se encontram a um estado líquido, devido às suas altas pressões. Então, também vai depender da pressão, só que ele não chega à pressão crítica, mas é considerado um gás de cozinha, que é um gás, só que ele se encontra no estado líquido. Ok? Para finalizar nossa aula, vamos responder aquela pergunta que foi feita no início da aula. Por que na panela de pressão a gente cozinha os alimentos mais rápido? Então, a panela de pressão, como o próprio nome sugere, ela tem uma pressão interna maior do que a pressão externa. Como a pressão interna é maior, ele faz a temperatura de ebulição da água aumentar, passando a ser em torno de 120 graus Celsius. Nessa condição, a gente está cozinhando o alimento a uma temperatura maior que numa temperatura que fosse uma panela aberta. Então, se eu cozinho em uma temperatura maior, eu vou gastar menos tempo para cozinhar o meu alimento. Então, influência da pressão faz com que eu aumente a temperatura e a temperatura de ebulição, certo? E fazendo com que eu cozinhe meus alimentos mais rápido. Então, aí é uma curiosidade da panela de pressão. Ok, gente? Valeu pela aula de hoje. Qualquer dúvida podem comunicar comigo, mandar imagem, mandar no e-mail ou no Google Classroom. É isso. Obrigado. Valeu. Até a próxima.